quero aos teus braços me entregar, pois sei que tu me aceitas como estou. Oh Deus, preciso do teu ouro, purifica-me, Senhor. Reina sobre mim, eu me rendo a ti, eu me rendo a ti. Reina sobre mim, sou tua noiva, espero e anseio por ti. Reina sobre mim, eu me rendo a ti, eu me rendo a ti. Reina sobre mim, sou tua noiva, espero e anseio por ti. Nós te adoramos, Senhor, nós ansiamos pela tua presença, Pai. Aleluia, Jesus. Santo, 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 santo. Reina sobre mim, reina sobre nós, Senhor. Reina sobre mim, eu me rendo a ti, eu me rendo a ti. Reina sobre mim, sou tua noiva, espero e anseio por ti, Jesus. Reina sobre mim, eu me rendo a ti, eu me rendo a ti. Reina sobre mim, sou tua noiva, espero e anseio por ti. Anseio por ti, Jesus. Deus abençoe você, é uma honra poder entrar na sua casa, no seu escritório, no seu quarto, na sua sala e poder compartilhar com você esse tempo. Nós vamos fazer uma oração, é uma live esperança. Vamos colocar mais uma vez na live esperança nas mãos do Senhor, que Deus tem muita mensagem de esperança para você e para a sua família. Pai, em o nome do Senhor Jesus, assim como as águas cobrem o mar, Pai, que o Espírito Santo esteja cobrindo, meu Deus, essa live esperança. Meu Deus, que venha fluir deste lugar para todos que aqui estão e para aqueles que estão nas redes sociais. Venha fluir esperança, vida. Meu Deus, quando terminar essa live, pessoas já estejam impactadas, pessoas sejam transformadas pelo poder do nome do Senhor Jesus. Graças a Deus. O apóstolo Paulo, em Romanos 4, no versículo 17, ele diz assim: como está escrito, por pai de muitas nações te constituí, e perante aquele no qual creu, a saber Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já existissem, o qual em esperança creu contra a esperança, tanto que glória a Deus, tanto que ele tornou-se pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito, e assim será a tua descendência. E não enfraquecendo na fé, não atentou para o seu próprio corpo, já amortecido, pois era já de quase 100 anos, e nem tampouco
para o amortecimento do ventre de Sara, a sua esposa. E não duvidou da promessa que Deus, por incredulidade, mas ele foi fortificado na fé, dando glória a Deus, e estando certíssimo de que o que ele tinha prometido, também ele era poderoso para fazer. Amém? Então veja bem, nós estamos uma oportunidade de falar de esperança. E o que significa esperança? A tradução de muitas que eu consegui ler, que eu me identifiquei mais, diz assim, que esperança é uma chama acesa na escuridão. Esperança é uma chama acesa na escuridão. É um filete de luz. Imagina você em um lugar imenso e apenas uma chama acesa, apenas um filete de luz ali naquele lugar, não tanto suficiente para clarear tudo, mas é um fio de esperança. É um fio de esperança naquele lugar. Agora, o apóstolo Paulo, ele vem nos dizer que Abraão, o texto diz que Abraão, em esperança, ele creu contra a esperança. Então Paulo, ele nos apresenta na carta aos Romanos, dois tipos de esperança. E a gente quer dividir aqui em dois estágios. O primeiro estágio é a esperança humana. A esperança humana. O que é a esperança humana? É a esperança natural. Ela é aquela esperança baseada na possibilidade do que pode acontecer. Entendendo nós que a esperança humana, nesse primeiro estágio, a esperança natural, ela depende do tempo. Ela depende do tempo. Agora Paulo fala de uma outra esperança. Qual esperança é essa? Que Abraão creu contra a esperança. A esperança sobrenatural. É o segundo estágio de esperança. Então é aquela espera, não baseada em possibilidades, mas é aquela espera baseada no impossível. E assim como a esperança natural depende do tempo, a esperança sobrenatural, ela depende da nossa fé, da minha e da sua fé. Por exemplo, quando a pessoa fica desempregada, nasce um fio de esperança, um filete, uma chama, porque ela vai aguardar o seu seguro-desemprego, são mais, no mínimo 4 meses, e ela acredita que naqueles 4 meses ela consegue se manter, pagar suas contas com aquele recurso, e também já consegue entrar novamente no campo de trabalho. Mas existem pessoas que já estão há mais de 2 anos desempregados, ou há mais de 3 anos desempregados. Talvez esse seja o seu caso. E essas pessoas, elas estão dependendo de uma esperança natural, do tempo. Só que o tempo vai passando, até que o tempo, que é o combustível da natureza, da esperança natural do homem, o tempo ele acaba. E aquela pessoa chega um momento da vida dela que ela perde a esperança, porque a esperança dela é natural. Então a esperança natural ela morre, mas a esperança sobrenatural ela nunca morre, porque a esperança natural é baseada no tempo, mas a esperança sobrenatural ela é baseada na fé. É a fé que é o padrão. Certa vez alguém disse que a fé é você pisar e aguardar que Deus coloque o chão para você. Mas veja bem, talvez o seu caso não seja de desemprego, mas talvez você tenha vivido problemas no seu relacionamento, no seu casamento. E quando surge um problema no casamento no início, nasce o fim de esperança, talvez o fio de esperança. Talvez a pessoa no início do casamento entre em conflito, em atrito, desentendimento, talvez seja o seu caso. Mas o que acontece? Há uma esperança. Você busca conselho nos seus líderes, conselho nos seus pais, de pessoas de confiança. E as pessoas vão dizer, olha, casamento é assim mesmo. Vocês precisam ir se adaptando. São 2 pessoas diferentes no mesmo lugar. E aí aquela esperança é suficiente, porque o problema, ele apareceu no início do casamento. Agora pense você comigo agora. Existem casais que já estão há 2 anos, 3 anos, 5 anos, talvez até mais, 10 anos, vivendo um verdadeiro pé de guerra. O que nós determinamos um quebra-pau, voa panela, é briga, é palavrão, é afronta, desrespeito. Então, às vezes até mesmo é infidelidade. Então,
esse casal ele não aguentou, na verdade, ficar firme na esperança humana, porque o combustível da esperança humana é o tempo, e o tempo acaba. Então aquele casal ele começa a entrar então em conflitos, porque a esperança que eles tinham já não existe mais. Ele ou ela não acredita mais numa restauração. Então nós também podemos observar que na saúde também é assim. Quando a pessoa ela descobre uma doença, né, no início, nasce o fio de esperança. Ela diz assim: eu vou viajar, eu vou para outra cidade, não tem mais recursos. Aí eu vou pedir a alguém que faça uma campanha de oração por mim. Então nasce vários fios de esperança através da oração, através da medicina, porque a doença ainda está no início. A pessoa ela fica ali cheia de esperança. Às vezes existem casos que a pessoa já está lutando contra a doença há 5 anos, há 10 anos, e às vezes essa doença vai se agravando cada vez mais. Ou seja, o tempo já não foi suficiente para ela. Ela não conseguiu mais esperar o tempo acabou. Aquele filete de luz, aquela chama acesa já não existe mais. Aquela luz que ela acreditava que pudesse salvar a sua vida profissional já não existe mais. Aquela luz que pudesse salvar, né, o seu casamento já não existe mais. Aquela chama acesa na escuridão que talvez pudesse salvar a sua saúde, a sua vida, já não existe mais. Ela já perdeu a esperança. Mas nessa tarde eu quero desafiar você a acreditar em algo muito forte da palavra de Deus. Se você é alguém que perdeu a esperança, essa palavra é para você. Se você é alguém que já não tem tido mais esperança, o tempo passou-se meses, anos, e você não acredita mais numa restauração profissional, familiar, saúde, ou em qualquer outra área da sua vida, essa palavra é para você. Então você precisa, nesse momento, se conscientizar, e nós vamos nos ater a essa palavra, uma palavra que diz que um tio Abraão, né, e uma tia aí, a Sara, esse casal, eles passam para nós uma experiência que o apóstolo Paulo, ele vem relatar em Romanos 4, diz o texto que Abraão, ele em esperança humana, ele depois teve que crer contra a esperança. A esperança que Abraão lutou contra é a esperança humana, porque a Bíblia diz que Abraão já com 75 anos de idade, Sara um pouco mais jovem, né, 65 anos de idade, uma diferença ali de 10 anos um para o outro, eles receberam de Deus uma promessa de Deus, e quando a promessa vem, ela nos enche de esperança. Quem é que não fica cheio de esperança quando tem uma promessa de emprego, uma promessa de um relacionamento, uma promessa que tudo vai mudar na sua saúde, uma promessa que tudo vai mudar na sua vida? A pessoa se enche de esperança, e Deus chama Abraão da tenda e disse: Abraão, olha, eu vou fazer de você pai de multidões, você será pai de muitas nações, de muitos filhos. Só, meus amados, queridos, que Abraão não tinha nenhum filho do relacionamento dele com Sara. Ele não tinha um filho da promessa. Então quando Abraão, ele ouve isso, ele mesmo assim, ele se enche de esperança. Então Deus falou, vamos acreditar, Sara. Deus falou, vamos lá. Então eles vão, eu imagino aquele casal, ele 75 anos, o titio já quase vovô, a idade de quase vovô. E a Sara também, 65, uma idade de quase vovó. E de repente, os dois entram para o quarto e ali começa a treinar. É porque Deus falou que ia fazer dele pai de multidões, pai de muitas nações. Então eles começam ali a se envolver no relacionamento, a se apaixonar. Talvez não com toda a força, talvez não com todo o vigor, mas eles fazem ali o possível. E eles conseguem então ali a ter os seus momentos íntimos. Só que se passam 5 anos e não acontece nada. Se passam mais 10 anos e não acontece nada. Mais 10 anos, 25 anos se passam, desde o dia daquela promessa, e não acontece mais nada, não chega nenhum filho, Sara não engravida, e Abraão então ele teve que crer contra aquela esperança humana, porque a esperança humana, ela já trabalhava contra a fé de Abraão. Abraão não podia mais acreditar na esperança humana, era impossível acontecer o que Deus havia falado, humanamente falando. Então esse primeiro estágio acabou para Abraão. Esse primeiro estágio já não existia mais para Sara.
Então eles precisavam agora passar para um segundo estágio. Talvez você está aí na sua casa, talvez você está aí no seu apartamento, no seu escritório, no seu carro, andando pela rua, sentado talvez no banco de praça. E você está ouvindo essa palavra, você também já passou do primeiro estágio. Então o que ativa o segundo estágio é quando nós não olhamos mais para a possibilidade humana. Quando nós deixamos de nos ater, de acreditar na possibilidade humana, a esperança humana já não existe mais, porque o combustível dela é o tempo, e o tempo acabou. O homem de quase 100 anos não dá mais para produzir um filho. Uma mulher de quase 90 anos não dá mais para ter uma gravidez, para ter um parto. É impossível para a humanidade. Não dá para acreditar nisso. Mas mesmo assim, Abraão creu contra a esperança, ele acreditou. Se Deus disse, vamos lá, Sara. Então imagina Abraão de quase 100 anos e Sara de quase 90, e os dois ali de novo no quarto. Vamos treinar, nós vamos conseguir, nós vamos vencer. Nós vamos lutar contra toda a esperança humana, vamos usar a esperança sobrenatural, porque a esperança humana é natural, mas a esperança da nossa fé, ela é sobrenatural, a esperança espiritual. E acredite em vocês, olha o que diz a palavra de Deus. Eu quero ler com vocês. Diz o texto assim, Gênesis capítulo 21, versículo de número 1. E o Senhor visitou a Sara, como tinha dito, e fez o Senhor a Sara como tinha prometido, e concebeu Sara, e deu a Abraão um filho na sua velhice, ao tempo determinado que Deus lhe tinha falado. Olha o que aconteceu. Parece uma historinha, não parece ser real, mas não é mesmo, é sobrenatural. É algo que foge da natureza humana. Um homem de quase 100 anos, uma mulher de quase 90, ter uma relação e gerar um filho, ainda mais ter o parto. Imagina, naquela época não existia, né, cesariana. Imagina se Isaac tiver uma cabeça grande, né, como que foi aquele parto. Abraão dizendo, vamos lá, enche de esperança, Sara, enche de esperança. E Isaac saindo de Abraão, vamos lá, esperança, vamos lutar contra a esperança. E veio Isaac nasceu. Mas eu quero dizer algo para você, 3 pontos para encerrar esse momento que eu quero dizer para você. Mas eu quero lembrar de algo que o Senhor Jesus, Ele nos ensina na sua palavra. Todos os milagres de Jesus, ou seja, quase todos, com exceção de pouquíssimos, que você vai encontrar na Bíblia Sagrada, quase todos os milagres que o Senhor Jesus realizou, não foram de doenças imediatas. Não foram de doenças imediatas. Lembra da mulher do fluxo de sangue? 12 anos, ela não tinha mais esperança humana, ela teve que crer na esperança sobrenatural, e o sobrenatural veio quando ela foi até o Senhor Jesus, tocou na orla das suas vestes, e ali ela foi curada. Lembra daquele homem que estava dentro daquele lugar, do tanque de Betesda, ou de Betsaida? Aquele homem já estava ali há 38 anos, então não havia mais para ele uma esperança humana, não havia mais. Ele teve que então acreditar na esperança sobrenatural. Ele teve que lutar contra a esperança humana, vencer e dizer não tem mais, porque era mantida pelo tempo. E ele já estava ali há 38 anos, e acreditar na esperança sobrenatural. E o Senhor Jesus chega ali e diz para ele, levanta, toma sua cama, seu leito e anda. E ele foi curado. Jesus cura um cego, e aquele cego, diz a Bíblia, que era cego de nascença. Então havia muito tempo que ele era cego, desde o seu nascimento. Então ele não podia mais acreditar na esperança humana, mas agora ele podia acreditar e ter fé na esperança sobrenatural. Mas interessante que para você ativar a esperança sobrenatural, você tem que passar pelo tempo de espera. Você precisa esperar. Pastor, quer dizer que eu vou sofrer mais? Vai passar por um momento, talvez meses, talvez anos, até que vença o tempo da esperança humana, e você ative a fé. E aí, com a fé ativada, você vai entrar no tempo da esperança sobrenatural. E aí o sobrenatural vai começar a acontecer. Eu quero ler um texto com você. Esse texto, ele diz algo muito importante. Eu quero que você medite comigo aí na sua casa. Gênesis 20, 17 diz assim: e orou Abraão a Deus, e sarou Deus a Abimeleque,
e a sua mulher e as suas servas, de maneira que tiveram filhos. Olhe para cá, antes de Abraão ter filho, o Isaac, a alegria, o sorriso da vida dele, que aí significa Isaac, a Bíblia diz que ele orou para um homem chamado Abimeleque, para sua esposa, ele Sara. E eles então, quando eles oraram por aquele casal, diz a Bíblia que aquele homem Abimeleque, a sua esposa, até as suas servas, geraram filhos. Então Abraão não tinha filhos, mas ele orou e Abimeleque teve. Talvez você esteja agora ouvindo essa live, participando dessa live, cheio de esperança, querendo ter um emprego, querendo ter um casamento, querendo ter saúde, querendo ter filhos, quem sabe. E você fica pensando, mas o que eu vou fazer? Abraão e Sara oraram por alguém que não tinha filhos, e eles também não tinham. E Deus deu o filho para aquela pessoa. E quando eles viram Abimeleque, a sua mulher, as suas servas com filhos, gerou neles então a esperança. A fé foi ativada. Então o que eu quero dizer para você? Que mesmo que você não tenha algo, você precisa orar para que outro tenha. Mesmo que você não tenha conquistado algo, acredite que outras pessoas possam se encher de esperança. A Bíblia diz que Jó, lá no capítulo 42, Deus mudou a sorte dele quando ele orava por outras pessoas. Então quando você deixar de lado os seus projetos, os seus sonhos, e orar e acreditar que outras pessoas possam realizá-lo, quando você vê as pessoas realizando o sonho dela, o próprio Deus vai realizar o seu sonho. Então Deus só realizou o sonho de Abraão e Sara, só deu um filho para eles quando eles oraram por Abimeleque e sua esposa e a serva, todos tiveram filhos, todas as mulheres geraram, todas elas engravidaram. Então quem sabe você está passando luta no casamento e Deus quer que você ore por outro casal. Quem sabe que você esteja passando luta na sua saúde, um problema de enfermidade, Deus quer que você ore por outras pessoas que estão enfermas. Quem sabe você deseja ter filhos, mas Deus quer que você ore para que outras pessoas também tenham filhos. Então quando você liberar uma palavra de esperança para outras pessoas, Deus vai abençoar a sua vida. Então é isso que nós cremos, é isso que nós acreditamos. Abraão, ele creu contra a esperança humana, e o que prevaleceu na vida dele, na família dele, foi a esperança espiritual, foi algo sobrenatural que aconteceu. E é isso que eu quero que aconteça com você também. Eu vou orar por você agora, vou orar pela sua família, eu vou orar, e você vai nesse momento de oração, pensar em pessoas que também têm sonhos, pensar em pessoas também que precisam receber essa fé, para que a esperança seja não somente natural, porque o tempo mata essa esperança, mas uma esperança sobrenatural, que ela esteja firmada numa fé sobrenatural, como a fé de Abraão, que depois foi determinado e denominado como pai da fé. Então eu quero orar por você. Aonde você está, curva a sua cabeça, pense em Deus, pense em alguém que precisa de um milagre. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, a tua palavra diz, meu Deus, que Abraão, ele lutou contra a esperança humana e recebeu o seu milagre, aquele que seria o início de uma geração, Isaac, através de uma esperança sobrenatural. Abraão conseguiu ativar a fé sobrenatural. Pai, que essa pessoa que está nos ouvindo agora, aqui, através das redes sociais, elas também consigam, meu Deus, ativar a fé, e que venha gerar nelas uma esperança sobrenatural. Não importa o tempo, não importa se tem meses, anos ou décadas, que essa pessoa esteja sofrendo na sua saúde, no seu casamento, no seu relacionamento, meu Deus, na sua vida profissional, no seu ministério, em alguma área da sua vida. O que vai prevalecer agora é a esperança sobrenatural. E aí que Deus entra, meu Deus, e traz de volta aquele filete de luz, aquela chama acesa, aquela luz se acende novamente, e a partir daí, essa pessoa se enche de fé. Se prepare para um novo tempo na sua vida.